Irmãos e irmãs, mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Liturgia de 25 de julho de 2021, domingo da 17ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o Glória, o Creio e a primeira semana do Saltério. Antífona da entrada. Deus habita em seu templo santo, reúne seus filhos em sua casa, é Ele que dá força e poder a seu povo. Trecho retirado do Salmo 67, versículos 6 e 36. Oração do dia. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos do 42 ao 44. Naqueles dias veio também um homem de Baal Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 145, versículos do 10º ao 11, 15 ao 16, 17 ao 18, refrão 16. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Repitamos: saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Repitamos: saciai os vossos filhos, ó Senhor. Segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 1º ao 6º. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Trecho de Lucas, capítulo 7, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos do 1º ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. João, capítulo 6, versículos do 1º ao 15. Onde compraremos pão? Evidentemente, esta pergunta de Jesus, dirigida ao apóstolo Filipe, não passa de uma provocação amigável. Pão no deserto? Pão para 5.000 homens famintos, sem recensear mulheres e crianças? Pão em uma Palestina onde não havia padarias, pois o pão era fabricado de modo caseiro, no pequeno forno familiar, no fundo do quintal? Mas a pergunta provocativa ajuda-nos a lembrar outro deserto, outra multidão, outro líder seguido no êxodo do mesmo Israel. Ao deixar o Egito da escravidão e ver-se sem alimento no areal infértil, conforme está no livro do Êxodo, capítulo 16, o povo escolhido tem consciência plena de sua incapacidade para matar a própria fome. É a oportunidade para o Senhor fazer cair o maná, um provisório pão do céu. Não resultava do suor humano, da terra trabalhada, mas era puro dom, pura graça.
Desde os primeiros tempos, os padres da igreja viram na multiplicação dos pães uma sinalização antecipada da Eucaristia. Jesus Cristo nos daria um pão do céu, que seria o alimento e a fonte de energia para uma comunidade de discípulos a caminho da terra prometida. Sim, o Senhor aceita trabalhar a partir de nosso próprio trabalho. Os 5 pães de cevada, isto é, de baixa qualidade, um garoto, um daqueles imprestáveis que a gente nem se preocupa em contar, trazia na matula. E a partir dessa miserável contribuição, Deus entra em ação e faz maravilhas impensáveis. Não podemos fazer vista grossa para a perfeita identidade de gestos e palavras que Jesus adota na multiplicação dos pães e na celebração da última ceia. Tomar os pães, dar graças, no texto grego, eucaristesas, distribuir aos convivas. Sem dúvida, trata-se do mesmo ritual com que os evangelhos sinóticos introduzem a narrativa da consagração na ceia, e que na época em que São João escrevia seu evangelho, teria sido adotado na liturgia primitiva. Teriam percebido aqueles comensais o precioso sinal que Jesus lhes dava? Provavelmente não. Nossa fome costuma limitar-se ao estômago, sem chegar ao fundo da alma. E se a multidão quer fazê-lo rei, conforme está em João, capítulo 6, versículo 15, seguramente é para ter o pão de graça, ter um milagreiro à disposição, mas continuar a alimentar-se dos alimentos terrestres e, enfim, morrer como aqueles que comeram maná. Será que isso eles querem? Com que pão temos matado a nossa fome? É uma pergunta para refletir. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Saciarei de pão os seus pobres. Salmo 132, versículo 15. Vamos agora ao santo do dia. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade os textos e vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6/. Então, vocês podem utilizar livremente, gratuitamente, porque é uma missão. É uma missão que Jesus nos deixou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então nós estamos tentando salvar almas. Há muitos, incontáveis de nossos irmãos perdidos nesse mundo secular. E nós fazemos isso aqui para tentar convertê-los, salvá-los, porque um dia Jesus voltará e vai julgar toda a humanidade. Quem for condenado vai para o inferno. Vai ficar dissociado de Deus. E deve ser muito triste viver longe de Deus. Santo do dia 25 de julho é São Tiago Maior. Tiago Maior nasceu 12 anos antes de Cristo na Galileia e era filho de Zebedeu e Salomé, segundo as Sagradas Escrituras. Era, portanto, irmão de João Evangelista. É sempre citado como um dos 3 primeiros apóstolos, além de figurar entre os prediletos de Jesus, juntamente com Pedro e André. É chamado de maior por causa do apóstolo homônimo, Tiago, filho de Alfeu, conhecido como menor. Nas várias passagens bíblicas, podemos perceber que Jesus possuía apóstolos escolhidos para testemunharem os acontecimentos especiais de sua missão. Um era Tiago, o maior, que constatamos ao seu lado
na cura da sogra de Pedro, na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração do Senhor e na sua agonia no Horto das Oliveiras. Consta que, depois da ressurreição de Cristo, Tiago rumou para a Espanha, percorrendo-a de norte a sul, fazendo sua evangelização, sendo por isto declarado seu padroeiro. Mais tarde voltou a Jerusalém, onde converteu centenas de pessoas. Por causa de falso testemunho, foi preso e acusado de levar o povo a ir contra as ordens do imperador. A pena para esse crime era a morte. A sentença foi executada durante as festas pascais no ano 42. Assim, Tiago, o maior, se tornou o primeiro dos apóstolos a derramar seu sangue pela fé em Jesus. Reflexão. No século VIII, a Espanha lutava contra a invasão dos bárbaros muçulmanos. Diz a história que, pela intercessão de São Tiago Maior, os muçulmanos foram derrotados. No local da vitória espanhola, o rei Afonso II mandou construir uma igreja e um mosteiro dedicados a Santiago. Com isto, a cidade de Iria passou a se chamar Santiago de Compostela, ou seja, do Campo da Estrela. Desde aquele tempo até hoje, o Santuário de Santiago de Compostela é um dos mais procurados pelos peregrinos do mundo inteiro que fazem o trajeto a pé. Oração. Ó Deus, que a vossa Igreja exulte sempre no constante louvor do apóstolo São Tiago Maior, para que, sustentada por sua doutrina e intercessão, seja fiel aos seus ensinamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia. Se for para o seu bem, ele atenderá. E do aramaico eu clamo, Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós, católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, porque vem do aramaico dialeto de Jesus e o significado é um só. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Nós estamos clamando pela volta de Jesus, quando ele irá nos julgar, e nós temos a esperança de que seremos introduzidos na vida eterna para sempre, onde viveremos como anjos. Olha, não há palavras para dizer como será essa vida eterna, viver como anjos para sempre, só louvando a Deus. Não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais preocupação com espaço, com lugar, tempo, nada disso. Gente, é wonderful essa vida, maravilhosa essa vida, felicidade em plenitude. São Paulo apóstolo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Arrependa-se de seus pecados para que, quando Jesus voltar, o encontre reconciliado com Deus.